E aí, pessoal da Caras, tudo bem? Eu sou a Pietra Mesquita e hoje você vai assistir uma entrevista que a gente fez com o Roberto Chianichik, ele que escreveu Desistir Nem Pensar. E a gente falou um pouco sobre esse livro e também sobre o processo de alcançar o Next Level. Então só vem comigo. Bom, Roberto, eu queria saber como... Na verdade, eu queria começar você contando um pouquinho da sua história, da sua vida, do começo, até você chegar a ser o Roberto de hoje, com esse nome tão renomado, que ajuda as pessoas e tem livros incríveis. Bom, a minha história mostra duas coisas, assim, para mim, verdades, dois caminhos, né? O primeiro, a gente tem que ter meta e batalhar pela meta. O segundo, a gente tem que dar espaço para Deus decidir, escolher, mostrar o que ele fez para a gente. Já eu conto mais sobre isso. Então, bom, eu queria trabalhar com a mente humana. Eu já sabia disso. Aí eu entrei na faculdade de psicologia, isso em 1971. Eu não me dei bem, aí eu fui para medicina. Na faculdade de medicina, meus pais conseguiram pagar a faculdade e a república, mas eu precisava de outro dinheiro para comer uma pizza. Então, o que eu fiz? Eu descobri que na minha faculdade, eu tinha um amigo chamado Serginho, e nós dois éramos super duros. E aí, de repente, eu comecei a ver que o Serginho, na hora do intervalo, comia sanduíche caro, saía para jantar. Aí eu, Serginho... Como é que pode Serginho fazer isso e eu não? Aí eu, Serginho, o que você está fazendo? Ele falou, meu apelido na faculdade era China. Ele falou, China, tem uma equipe de cirurgia que eu entrei e a gente não tem salário, não tem nada, mas todo final de cirurgia que é particular, o Dr. Célio, que é o chefe, que a gente já conhecia, o chefe da cirurgia, ele dá um dinheiro pra gente. Hoje seria R$50, R$100. Aí eu falei, pô, Serginho, eu quero entrar, como é que faz? Ele falou assim, olha, todo semestre tem uma prova de anatomia. E essa é a prova. Então, aí ele falou, vai na anatomia, seja monitor de anatomia, estuda anatomia e você entra. Eu sempre quis ser terapeuta, mas aí eu falei, opa, é a minha chance. Porque eu tinha dado aula em cursinho, aula de cursinho, você não ganhava nada, né? Sim, complicado. Então, aí eu passei e eu comecei a entrar na cirurgia. Aí eu ajudava e aí era exatamente o que o Serginho falou, ganhava 50 num dia, 100 no outro. Então eu já comecei a pedir x-salada, que era o sanduíche caro. Aí né? melhorou a alimentação. Aí o meu tempo de faculdade foi muito em cima de cirurgia, mas eu já estudava psicoterapia. Já quando eu peguei esse dinheiro, eu comecei a fazer cursos de psicoterapia. Então, quando eu me formei, eu fui para psicoterapia. Sim. E psicoterapia individual, psicoterapia em grupo. Aí, talvez o fato mais importante da minha carreira, meu filho mais velho, Leandro, nasceu com paralisia cerebral. Uhum. E de uma hora para outra, eu que era um sujeito assim, que tinha uma vida muito tranquila, fui jogado numa situação. Por quê? Com 3 meses a gente viu que o Leandro não estava evoluindo legal. Não estava evoluindo bem. E aí eu levei para os meus professores e o raio-x, assim, primeiro exame, porque antigamente não tinha esse negócio de ressonância, né? Pá! 157 calcificações no cérebro. Eles falaram, Roberto, putz, você é médico, sabe que isso não vai ter jeito. Aí foi o momento mais duro da minha vida, foi essa pior semana assim, que eu não desejo para ninguém. E aí eu falei, preciso ganhar dinheiro. Eu já estava saindo da cirurgia, porque no começo eu dava plantão, mas plantão de cirurgia, primeiro, você não vai ganhar 1 tonelada, sim. Você consegue dar 7 plantões de 24 horas, no final você vê que você está morto. E aí já foi o next level, né? Eu não estava ainda preparado para ser terapeuta. Eu pensava assim, eu vou ficar mais 2 anos, vou ficar estudando, e aí eu vi que não ia dar para ganhar dinheiro com cirurgia, eu fui para terapia. Da terapia, eu vi
que a terapia individual ela é muito legal, muito poderosa, mas eu vi que faltava a dinâmica das pessoas se relacionando. Porque, por exemplo, alguém pode falar assim, eu sou submisso, mas no grupo, se ele é um ditador, ele não consegue esconder. Então, eu fui um dos que inventaram, que trouxeram terapia de grupo para o Brasil. Dali, eu fui para os seminários. Aí, teve um mês que eu fiquei muito doente. E aí eu tomei um susto, porque as contas para pagar os tratamentos do Leandro eram muito caras. Aí eu fiz dívida. Aí eu falei, preciso ganhar dinheiro de alguma maneira estável. Aí eu montei uma editora, que é a Editora Gente, minha editora, da minha equipe, da minha irmã. Então fui para a Editora Gente. E aí, mesmo assim, eu não conseguia pagar tudo. Por quê? Quando o Leandro ficava só precisando dos tratamentos, era administrável financeiramente. Só que o Leandro tinha crise convulsiva, pegou pneumonia, aí internava, UTI. Então, era mais gasto. Era né? muito gasto. Inesperado. Por exemplo, eu lembro de uma internação que eu olhava assim, era um apartamento pequeno. Por quê? Porque naquela época não tinha seguro saúde de doença pré-existente. Então você internava, era tudo particular. E aí palestras, eu fui um dos que inventaram palestras empresariais. Sim. E aí depois eventos. E eu vou contar uma história que tem muito a ver, né? Há uns 2 anos atrás, eu tenho uma amiga, uma astróloga chamada Dira. E eu peguei e falei assim, Dira, faz o mapa do Leandro, deixa eu ver o que seria o Leandro, né? Sim. O que seria o Leandro se não tivesse tido essa doença? E a Dira gravou um áudio e me mandou. E aí ele seria terapeuta, ele seria palestrante, ele seria escritor. E quando eu comecei a escutar, eu comecei a chorar. Eu falei assim, meu Deus, seria... Porque eu tenho um outro filho chamado Arthur, que é um mega palestrante, é um mega mentor, é um mega treinador. E aí eu falei assim, mas eu adoro ir para o palco com o Arthur. E eu falei assim, pô, imagina, eu, Arthur e Leandro, né? Aí entrei num choro, assim, uma dor, né? Sim. E aí... a minha mulher, a Cláudia, que é uma pessoa maravilhosa, chega e fala assim, sabe, meu amor, através de você falar do Leandro nas palestras, nos treinamentos e no livro, o Leandro foi um dos maiores terapeutas que esse país tem, né? É verdade. Aí eu parei assim, sabe, porque... Você não escondeu o Leandro, você trouxe o Leandro para frente do palco. Você apresentou para as pessoas, né? E ele, através da história, está fazendo o trabalho dele, né? Sim. Aí eu vou falar uma coisa de brincadeira, pessoal, eu estou brincando, né? Aí eu vou assim, Leandro, seu folgado, eu estou fazendo o trabalho de nós dois, você fica em casa... Como é que funciona isso aí, né, Leandro? Vai para a estrada você, né? Mas, para mim, o maior... impulsionador da minha carreira foi o Leandro, foi o amor pelo Leandro, foi a vontade de lutar para que ele vivesse. A superação desse momento, né, basicamente. E que é a inspiração do livro, né? Isso Desistir que eu ia falar. nem pensar. Vou pegar o livro aqui, gente, só um momentinho, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, Desistir nem Pensar. Eu li, é um livro incrível, e eu queria te perguntar, Roberto, como é que foi a sua trajetória até chegar, né, a escrever esse livro. Eu queria até que você contasse um pouquinho né, a história da sua trajetória na Índia, o avião, a volta para o Brasil, como é que funcionou todo esse impacto da pandemia para esse livro acontecer também. Esse livro, ele começa com talvez o momento de maior dor na minha vida, né, que é... Eu sabia porque você vê, a gente é médico, você vê que o teu filho não está firmando o olhar, você vê que o teu filho não está firmando o pescoço. E o pediatra fala, não, você é exagerado, porque eram meus professores da faculdade, então eles me conheciam, a gente era amigo, né? Você é exagerado, mas um pai que está ligado sabe, né?
Aí eu recebo o telefonema e, olha, ele está com problema neurológico. Eu já sabia. Então, aquela dor, né? E o pior é que eu estava trabalhando, então você tem a dor e tem que trabalhar com aquela dor. Então, a história do Leandro inspira muito esse livro. Agora, eu já tinha esse livro praticamente pronto, assim, já estava o textão. E aí, Isso em 2019? Isso em 2019. Aí vou eu para a Índia, porque eu tenho, assim, uma busca espiritual, né? Como o pessoal chama, seekers. Eu sou um buscador. Então, quase todo ano eu vou para a Índia e fico lá com os mestres, conversando, meditando, né? E eu queria fazer um tratamento ayurvédico forte na Índia. Eu já tinha feito várias vezes, mas eu queria fazer um assim, do começo ao fim. Então, fiquei com o meu mestre, com o Deepak Bai, e fui para esse tratamento numa clínica na Índia. E esse tratamento eram 4 semanas. Eu terminei o tratamento, eu terminei numa quarta, e aí meu voo era na sexta de volta. Na quinta-feira, o governo anunciou que ia ter domingo de lockdown. Era um dia só. E eu falando com a minha família aqui, e aí era assim, um domingo de lockdown, que era não pode sair na rua, não pode comprar, e depois uma semana de isolamento social. Eu liguei para minha família e o pessoal falou, pai, amor, a gente está com isolamento social aqui. Tá bom o tratamento aí? Fica aí, não tem problema. Peguei eu e mudei o meu voo para 10 dias depois. Falei, vou ficar mais 10 dias aqui, né? Teve o lockdown, que não podia sair na rua no domingo. Segunda noite, o pessoal começa o lockdown indiano. Gente, o lockdown indiano foi uma loucura. Por que foi uma loucura? Porque eles fecharam supermercados, eles fecharam farmácia, eles fecharam tudo, absolutamente tudo. E eles colocaram o exército e a polícia na rua. Quem saísse... Quem saísse apanhava. Então a gente via as cenas, o mundo viu as cenas, a pessoa saía andando na rua, o policial não falava nada, já saía batendo. E ninguém saía de carro, porque se pegasse, levava preso. Então, o que aconteceu? A clínica que eu estava, que tinha 47 funcionários, já na segunda fechou. Os funcionários não podiam ir trabalhar. E eram 2 médicos que cuidavam, os donos. Então, esses 2 médicos dividiam a comida. Bom, todo mundo foi embora, todo mundo que tinha juiz, a clínica tinha estrangeiro, todo mundo foi embora. E aí, o que era? A comida que tinha na despensa das 2 famílias tinham que ser divididas entre eles e eu até não sei quando. E eu não podia sair do lugar que eu estava. Aí, o que eu descobri? Então, eram quartículos pequenos, né? E aí, o primeiro dia que eu fui descer na cozinha, que eu entrei, eram 200, 300 baratas pulando uma em cima da outra, né? E aí eu achei péssimo aquele monte de barata, mas quando deu 12:30, 2, eu vi que tinha outras coisas piores, tinha rato subindo, né? Então, eu pegava a comida, tinha que ir para outro lugar. Aí um dia eu consegui falar com o marido da médica, e aí ele jogou lá um matador de barata, então ficava eu todo dia de manhã varrendo e... Gente, que situação. Foi uma situação, então você não podia andar, você não tinha comida, era muito pouca comida. Eu emagreci 17 quilos nesse tempo e óbvio, fui ficando fraco, porque não tinha comida, né? Então, os meus filhos falavam, pai, você passou fome? Eu falei assim, não, mas eu tive que programar jejum vários dias, né? Porque era muito ruim, assim, porque não é que o pessoal
é muito ruim essa coisa de que as pessoas vão no supermercado e compram para se faltar. Sim. Agora, o outro lado, gente, quando falta, é uma desgraça. Você não tinha... Aí eu consegui arrumar uma pessoa que me vendia aveia. Então, por exemplo, por definição, quando se organizou, por definição, não tinha café da manhã. Então, eu ia até o almoço do meio-dia. Só que às vezes não tinha o almoço do meio-dia. Aí eu consegui, mas nas 2 últimas semanas, aveia. Então, de manhã, eu comia aveia. Então, era o que tinha, né? Para suprir era aquilo. Era. Então, mas, assim, eu li um livro chamado As Incríveis Aventuras de Robinson Crusoe, que foi um sujeito, um náufrago, que ficou sozinho na ilha, né? Eu me senti o Robinson Crusoe, porque tinham vários quartos, né? Aí eu ia ver se arrumava um pote. Aí, no meu quarto era melhor, mas o Wi-Fi não funcionava. Embaixo tinha um quarto que o Wi-Fi funcionava. Aí você ia para o outro quarto. Então eu falava pro meu cérebro, né? Ó, você está indo para o escritório, né? Entendi. Porque a cabeça da gente começa a surtar. A entrar em pânico. Por quê? Vê, o pior castigo que tem numa prisão, quando você tem um prisioneiro violento, psicopata, é colocar na solitária. Eu estava numa solitária. Sim. Agora, o planeta Terra viveu 1 ano e meio em solitárias, né? Por isso que a gente vê o aumento de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, porque estamos saindo da solitária, né? Não fomos feitos para ficar presos, né? Nós não fomos, nós somos humanos, né? Sim. Então, agora, o momento mais delicado, eu estava falando com a embaixada brasileira e eles falaram, vai ter um voo humanitário, vai ter um voo humanitário. Só que você trancado num lugar e todo mundo falando do Covid, nós estamos falando isso de abril, maio do ano passado, quer dizer, era o... E aí os meus médicos ayurvédicos falavam assim, Roberto, você não pode sair daqui, é muito perigoso, você está muito fraco, não vá. Só que as pessoas da embaixada falaram, Roberto, não, vai ter esse voo humanitário que para o Brasil já é complicado, a gente batalhou muito para ter e talvez nós estamos lá, primeiro semestre, e quando que abriram os voos? Em novembro, ou seja, eu teria que ter ficado. Caraca. E eu lembro que tinha esse voo. Então, eu ia pegar um carro, eu estava em Hyderabad, eu ia entrar num carro com estranhos de Hyderabad até Mumbai. Então, 16 horas num carro fechado. Aí depois eu tinha que subir a gente ia para Mumbai, de Mumbai pegava um voo que você não sabia quem que estava lá. Os meus médicos falando e... Isso você 17 quilos mais magro. 17 quilos mais magro. Com a imunidade lá embaixo. Sem massa magra, não conseguia mais andar, porque você não tem como se exercitar. Sim. E foi muito interessante isso, né? E eu ali fazendo lives, e aí teve um dia que eu estava assim, o que eu faço? Que eu na live falei, gente, quem acha que eu tenho que voltar? Fazer uma enquete aqui. Eu fiz uma enquete na minha live, né? E aí a maioria falava, Roberto, fique aí. Porque estava todo mundo assim... Ninguém sabia o que era, né? Ninguém sabia o que era, né? Assim, toca na mão, morre, pega não sei o que, morre. E foi muito legal, o pessoal do Instagram me ajudou muito a ter um ânimo, né? Porque a turma ficava, Roberto, me mandavam mensagens no privado, né? Sim. E aí eu liguei para a embaixada para dizer que eu não ia. E o rapaz, tinha um rapaz que a gente estava se falando, eu falei assim, olha, estou ligando para dizer que eu não vou. Eu tinha que sair às 8, o carro saía, só para vocês terem uma ideia, eu tinha que ir de carro para um shopping center de onde ia sair. Acho que eram uns 2 quilômetros. Eu não conseguia motorista para me levar, porque ninguém queria sair. Aí a embaixada me mandou um salvo-conduto e
Uma viagem que custaria $3, eu paguei uns $200, porque era muito arriscado a pessoa levar mesmo com salvo-conduto. Sim. E aí eu liguei. Aí eu liguei para a pessoa do consulado para falar, olha, dá meu lugar para outro, né? E aí essa pessoa, eu adoraria lembrar o nome dele, ele é um sujeito jovem, né? Ele falou assim, ô Roberto, ele me chamava de doutor Chiniachik, ele falou, doutor Chiniachik, você tem que ir nesse voo. Por quê? Porque vai faltar mais comida, você já está com pouca comida, não vai ter mais comida, e usa máscara e pega o carro. Bom, e aí ele falou assim para mim, é até uma história bonita, ele falou assim, olha, a gente sabe que o senhor está no grupo de risco, 68 anos, o senhor está no grupo de risco, a gente tem os assentos da classe executiva e um desses assentos está reservado para o senhor, ou seja, é um risco um pouco menor. Aí eu arrumei, o médico arrumou um carro que me levou, e a noite inteira, né? Eu procurava abrir a porta, mas o motorista não falava inglês, eu abria a janela para ventilar e ele fechava, né? Aí cheguei em Mumbai e consegui tomar um banho legal, assim, foi uma volta à humanidade, a embaixada foi maravilhosa, só que eu tinha o assento na classe executiva, estou eu lá, puxa assento, daqui a pouco chega alguém da embaixada e aí aparece um senhor cego sem as duas mãos, e aí a pessoa fala, Roberto, nós vamos ter que dar o seu assento para ele, né? Aí eu falei assim, putz, graças a Deus, eu enxergo e tenho as duas mãos. Sim. Obrigado, pode ficar. Mas foi muito puxado, sabe, assim, e aquele mundo de gente que não usava máscara. Eu acabei ficando amigo de uma pessoa que eu estava no corredor, outra pessoa no corredor, e essa pessoa tinha uma amiga, e eu fiquei mais amigo da do meio. Aí, 15 dias depois, a gente falando, pô, minha amiga estava com Covid, né? Então, foi certamente um dos momentos mais tensos, de maior desafio, né? E fica essa história, né? Assim, os detalhes de uma situação dessa porque a gente olha assim muito como psiquiatra, a gente olha o mundo, né? Sim. Até que você entra na história, até que você é o protagonista. Você é o protagonista do filme, né? Porque verdade. Sempre a gente está assim, espectador, né? Mas essa é a história do livro. Aí o que acontece? Quando eu chego no Brasil, eu sou sócio da editora Gente. Todas as livrarias das lojas fechadas. Sim. E o pessoal mandando e-mail para nós, olha, a gente não consegue vender, quando entrar a gente paga, né? Aí nós temos os eventos presenciais, 4, 5 mil pessoas. Nossa, muita coisa. Tudo cancelado. Parado. Então, aí teve uma exigência muito grande. Eu já tinha o texto pronto, só faltava aquela revisão básica, revisão, né? Final, né? Aí eu falei, ficou velho esse livro. Aí eu vou tocando a vida, aí há poucos meses eu falei assim, não, eu preciso escrever um outro livro em cima daquele que estava. Mas para mim esse livro é muito minha terapia, assim, muito escrever esse livro é assim, para purgar os fantasmas, né? Sim. Porque o mundo vive uma situação de trauma, né? E eu até estava indicando um livro para o Luiz Maluf sobre traumas, né? Porque, por exemplo, uma garota que sofre uma violência sexual, é uma desgraça aquilo. Sim. Mas os fantasmas não vão embora quando acaba a dor, né? Os fantasmas ficam, e para muita gente, muito tempo, né? E essa situação que a gente está vivendo agora, não que o Covid passou, e não acho que vai passar tão cedo,
mas esses fantasmas acompanham, né? Então, para mim, ter escrito esse livro foi um pouco para limpar. Para você mesmo. Para mim, esse livro é muito... você deve ter percebido isso assim, ele fez a terapia dele ali no texto. E foi escrevendo, falando, tô limpando, tudinho, né? Mas o principal objetivo quando você escreveu, porque você fala muito sobre se readaptar também a administrar os negócios, esse livro fala muito sobre o lado empresarial também, mas você passeia na área pessoal também, né? O seu principal objetivo quando você escreveu, o que você queria passar para o leitor? Bom, para mim tinham algumas questões do livro. Uma que começa em 1981, que é quando eu era o mentor de terapeutas. Então eu vim dos Estados Unidos, fiz uma formação para ensinar as pessoas a serem terapeutas. Quando você pega uma turma, você olha e fala assim, 50% são vagal, estão lá só para dizer que estão fazendo o curso, mas 50% se dedica. E eu achava, em 80, 81, 82, que desses 50 que davam sangue, que eles iam todos terem muito sucesso. O que eu descobri? Eu descobri que 70, 80% das pessoas têm sucessinho e 20% têm sucessão. E esse é um tema que eu vinha estudando há muito tempo. O que faz uma pessoa ter sucessinho e o que faz uma pessoa ter sucessão? Aí entra o realizador e o trabalhador. O realizador e o batalhador. Exatamente. Então, ou seja, tem gente que batalha e tem gente que, lógico, dá o sangue e faz. Então, lá eu falo, quando e até hoje eu tenho uns grupos de mentoria, eu olho, tem lá, 50%. É que eu estou fazendo mentoria com o Roberto Chiriachique, então tá lá só pelo Ibope. Pelo né? status. Pelo status. Mas tem 50% que dá o sangue. Então, quais são as características? São trabalhadores, dão o máximo, têm um sentido de propósito, de missão de vida. As metas, né? Que você sempre tem fala. As metas, só que as semelhanças param ali. Depois começam as diferenças, né? Então, quem tem sucessão? Quem aprofunda. Quem tem sucessão? Quem se trabalha. Quem tem sucessão? Quem tem constância. Uhum. Então é sobre isso que o livro vai falando. O que faz alguém ter sucessão quando a maioria tem sucessinho. Sim. Então esse é um ponto, né? Esse é o objetivo. Esse é muito assim, quem lê esse livro, batalha. Assim, isso é verdade. Quem lê, batalha. Assim, agora, como que eu viro um grande realizador, Roberto? Então, esse é um ponto. O outro ponto que tem a ver com o nome do livro, que tem uma parte grande, é a psicologia da desistência, né? Sim. Aonde vale a pena eu falar de como que as pessoas vão desistindo? Por favor. Inclusive, seria uma das minhas perguntas, né? Por que tanto as pessoas resolvem desistir? Né? Que é o processo de desistência, né? Então, aonde que as pessoas desistem? A primeira maneira de desistir é a indecisão. Uhum. Né? Que eu caso ou não caso? Eu faço faculdade ou não faço? Eu continuo a faculdade ou não continuo? Eu monto o meu... Né? Então, muita gente já desiste nesse pensamento de indecisão. Como é que alguém sai da indecisão? Tem que ter ousadia. Né? Por quê? Porque nada, né? Por exemplo, amor. A pessoa casa. O amor não dá escritura definitiva. Ou seja, você tem que... Tem que batalhar por ele, Todo dia você tem que conquistar seu marido. Sim. Todo dia tem que conquistar sua esposa. Todo dia. Aí a pessoa passa e fala assim, não, vou fazer. Aí vem a segunda maneira de existir. Dá muito trabalho, né? Que é uma coisa assim que eu vejo muito homem, né? O sujeito, assim, casa. Aí, assim, a quantidade de homem... Roberto, mas como dá trabalho? Cara, o que você achou que ia dar? Né? Agora, tem uma que eu acho pior ainda, né? O pessoal resolve ter filho. E se eu puder falar para você... Gente, 60% das pessoas que têm filho não deveria de ter filho, porque não tem a cabeça, então não tenha filho. Roberto, mas meus pais ficam cobrando netinho. Manda eles adotarem, manda eles fazerem
trabalhar na creche, Amélia Rodrigues, que eu ajudo, mas não vai te forçar a fazer algo que não é tua vocação. Sim. Né? Mas o que eu vejo de homem é assim, tá chorando lá, sair para descansar. E a tua mulher não está cansada também? Sim. Então, aí, por exemplo, vou montar minha empresa. Roberto, está dando um trabalho. Lógico, tudo dá trabalho, né? Então, é o segundo jeito de desistir. Aí vem a outra etapa, que já tá bom. Aí o sujeito vai e fala assim, já tá bom. Aí estagna, né? Aí fica parado, cheiro de mofo, aí tem que avançar. Aí a outra eu não faço mais isso, né? Então a pessoa, onde que ela desiste? Ela fala assim, mas eu sou empresário, eu não vou mais ver se a loja está funcionando. Opa, você pode não ir ver se a loja está funcionando, mas você tem que ter um sistema que faça, né? Então tem vários pontos onde as pessoas desistem. E para mim, assim, o ponto pior hoje é que ficou um mundo muito superficial. Ficou assim, então, acho que nós não temos 0,1% dos jornalistas que leem o livro para entrevistar. Sabe assim, eu estou com 45 anos de imprensa. Eu lembro que antigamente a revista X mandava um jornalista ficar uma semana me acompanhando para saber cada coisa, para ter uma profundidade. Né? Hoje acho que você, do jornalista me entrevistando, é a primeira que lê o livro. É a primeira. Eu vou ganhar dedicatória, tá, gente? É a primeira que lê o livro. E aí ainda fez propaganda, falou pro marido ler o livro. E já era, tá todo mundo lendo, é verdade. Mas, pessoal, por quê? As pessoas estão ficando muito superficiais. Sim. Então, que é aquela ideia, né? Conserta ou troca, né? O celular, conserta ou troca. Tudo bem, conserta ou troca seu celular, mas não pode ser assim na sua carreira. Muito fácil, né? Não pode ser na carreira. Então, a pessoa um dia está fazendo com a maior paixão arquitetura, no outro dia já virou engenharia, no outro dia virou gastronomia. Sim. Que eu falo isso lá no livro, né? Eu cito o exemplo de um cafeicultor. E o sujeito fala, como é que você fica um dos top do mundo? Roberto, tem geada, tem produção internacional, tem o valor do dólar. Vários fatores, né? E cada vez que eu supero eu fico melhor e os outros ficam trocando. Esse é um mundo em que as pessoas trocam muito, sabe? Assim, com muita facilidade. Muita. Então precisa de tempo para você ficar bom, precisa ler livros, você precisa conversar muito. Sim. As pessoas fazem jura de amor muito fácil, né? Assim, eu vejo alunas, né? Ele chega para mim e fala que quer casar. Ele não sabe que já uns 100 falaram isso e foram os piores. Sabe assim? Sim. As pessoas precisam retomar o prazer de desvendar o mistério, né? Porque às vezes eu ensino isso e eu faço isso. Você está passando por um momento de decisão, conta a tua vida como se fosse você olhando um filme. Assim, sai fora, o que está... Quais são... O que você acha dessa situação? O que você acha? Quais são as opções? Quais são as possibilidades? Quais são as consequências? Sim. E em relação ao next level, né? Que você sempre fala também no livro. O próximo nível. Próximo nível. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta antes dessa pergunta. Você, Roberto, já desistiu alguma vez na sua vida? Como que é a desistência para você? Para ver, tem duas coisas que são muito importantes da gente ter claro. Uma é você desistir e a outra é você cancelar. Entendi. Então, por exemplo, já teve negócios que eu percebi que a gente chama de pivotar, se eu transformar, eu vou para um outro nível. Mas, de maneira geral, eu até falo isso, né? Abandone o seu produto antes dos teus clientes abandonarem. Uhum. Então, você faz um trabalho. Então, por exemplo,
Quando eu deixei de ser terapeuta, eu não desisti de ser terapeuta. Lá atrás eu tinha 4 governadores. Quando eu avisei a minha clientela que eu estava indo para palestrante, para as palestras, eu avisei 4 governadores e 2 dos maiores publicitários do Brasil que eu iria para um outro lugar. Então não é que eu larguei, eu avisei em março, olha, em dezembro eu vou pivotar, eu vou transformar. Mas não é assim, não é minha personalidade. Eu vou até o final mesmo. Você persiste quando você vê que realmente não tem como. Aí você. Não, assim, eu vejo assim, de uma maneira geral. Por exemplo, agora eu já fiz 100 palestras por ano, mas já deu. Não é assim, parou de dar certo, né? Já deu. Então você vai para o next level. O grande desafio é ir para o next level. E a gente tem que ter isso claro, né? Assim, que é um processo solitário. Sim. Então, por exemplo, eu era terapeuta. Aí eu fui para terapia de grupo. Você deixa muita gente, muitos amigos, muita gente que fala, não vai dar certo terapia de grupo. Né? Terapia de grupo. Eu fui para palestra. Muita gente, Roberto, isso é loucura, isso é loucura. Então, a gente tem que avançar. E a gente tem que saber, eu estou avançando, eu estou evoluindo. Não é que eu estou desistindo, não é que eu estou largando. Não é o lance de tipo, vou largar para fazer isso, depois eu vou largar para fazer aquilo, porque não está dando certo. É sempre não é o estilo de vida, é você avançar. Você subir um degrau, isso. Né? Agora sim, falando sobre Next Level, como que as pessoas podem conseguir isso? Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Você fala isso no livro, né? Da estagnação, de você se aprofundar mais, enfim. Mas como compreender esse next level na nossa vida? Como ir até ele, né? Vamos falar de efeito platô? Sim, inclusive ótimo, porque é a próxima pergunta. Tá eu gosto assim. Que bom, é bom que alguém que leu, né? Vai brincando. Porque vê, o que acontece, Pietra, o que acontece? A nossa tendência é de acomodar. Isso, o cérebro humano, a tendência do cérebro humano, do cérebro de mamífero, é acomodar. Você não vai pensar assim, que o leão vai fazer um MBA para aprender a caçar melhor. Ele quer a carninha ali, o mais tranquilo para ele possível. Só que você viver abaixo do seu potencial, na minha opinião, é uma das maiores fontes de depressão. Rapidamente, a gente tem 3 tipos de depressão. Depressão endógena, que é a pessoa que nasce com deficiência, como tem deficiência, o diabético vai ter uma deficiência de neurotransmissores. Então, essa pessoa vai ter que tomar remédio. A gente tem a depressão traumática. A gente tem a depressão traumática, que é morreu o pai, tem câncer, perdeu a empresa. E a gente tem a depressão existencial, que é a pessoa que vai levando uma vida, né? Então, é a mulher que fica com um homem que ela não ama porque ela depende financeiramente desse homem. Sim. No começo ela aguenta, mas depois de um tempo ela começa a ficar depressiva. Sim. Então, quando a pessoa vive abaixo do potencial, a tendência dela é de entrar em depressão. Então, por exemplo, vem um médico de outro país. Vamos imaginar, o sujeito é um grande cirurgião na Bolívia. Ele vem para o Brasil por questões econômicas, ele não consegue trabalhar como cirurgião. O que ele faz? Eu vou trabalhar como enfermeiro numa clínica. Essa pessoa vai entrar numa depressão. A única maneira de uma pessoa estar inteira é ela fazer o processo dela de evolução. É isso que diferencia os seres humanos de animais. A melhor teia de aranha que uma aranha vai fazer é a teia de aranha que já vem sendo feitas há séculos. O ser humano não, ele consegue evoluir. O transporte, a Tesla vai fazer um carro autodirigível, vão fazer carro elétrico, a Embraer está fazendo um carro que voa. Sim. Essa é o caminho do ser humano. Então, a evolução, né? A evolução. Então, toda vez que uma pessoa fica estagnada, ela vai tender a entrar na depressão. Falando do efeito platô,
as pessoas começam uma dieta. Primeiras 5 semanas, vai perdendo peso. 8ª semana, o organismo se adapta. E aí, qual que é a tendência dessa pessoa? Ela ou desiste de dieta e solta e engorda tudo, ou ela começa uma nova dieta. Então, o que as pessoas fazem quando as coisas começam a não funcionar? Isso que define a vida, isso a gente chama de efeito platô. A gente tem que aprofundar, a gente tem que dar um jeito de ser melhor e não de desistir. Então, o ser humano sempre quer mais. Verdade. Agora, ele tem que estudar, ele tem que pesquisar. Tem que querer passar para o next level, né? Ele tem que querer. Agora, o querer não é o mais complicado. O criar instrumentos é que é mais complicado. Então, vou dar um exemplo meu. Há um tempo atrás, eu percebi que eu precisava estudar inovação, Vale do Silício. O meu mundo era um mundo de infoprodutor, um mundo de palestrante. Como que eu vou para o next level? Então, quem vai me levar para o Vale do Silício? Com quem que eu falo? O que eu preciso estudar? Hoje eu tenho uma rede no Vale do Silício de amigos, de clientes. Ter uma organização, uma disciplina para você ir para o next level. Só o querer não é suficiente, precisa de organização também. E a dica que você dá para as pessoas que estão querendo desistir, que estão no efeito platô, né, de estagnar, enfim. Qual a dica que você dá para as pessoas? Algumas, né? A primeira é, dê um jeito de conviver com gente que está onde você quer estar. Talvez essa seja a mais importante. No começo você vai achar defeito nelas, mas você vai acabar, em algum momento, copiando elas. Porque tem os neurônios espelho, né? O que faz o neurônio espelho? O neurônio espelho está lá no cérebro do mamífero para ajudá-lo a se camuflar. Então, se você observar uma ave, um animal na floresta, ele dá um jeito de ficar parecido com a floresta. Se ele está nas pedras, vai se adaptando, ele né? vai se adaptando. Então, o ser humano tem esses neurônios espelho, ele começa a fazer igual ao da turma que ele está fazendo. Então, se ele é da turma que vai jogar futebol toda noite, aí tem um churrasquinho, aí tem uma cerveja, a tendência dele é de procurar ser sempre o boa praça lá do futebol. Aí ele fala assim, não, Roberto, eu quero ser um grande advogado. Então dá um jeito de ficar vivendo, convivendo, trabalhando com grandes advogados, porque depois de um tempo você começa a achar normal fazer o que eles fazem. Então essa é a outra dica que é fundamental é procura ler, procura ver como que essas pessoas vivem e elas trabalham. Sim. Porque demora um tempo, uns 6 meses, mas depois de um tempo você começa a se adaptar. Né? Então, sei lá, eu não sei como é que é a sua carreira, mas talvez você veio de texto. Foi. Né? Provavelmente você vem de texto. Né? Sim. Por exemplo, eu vinha de texto, li livro. Aí, o tratamento do Leandro era uma fortuna. Aí eu falei, pô, tem palestra. Aí eu fui para a palestra. Eu lembro que o segundo evento que eu fiz, em 1990, tinha avaliação. E tinham 8 palestrantes. Na avaliação, eu recebi a avaliação. O dono da empresa era meu fã. Ele deu meu livro para cada participante. Eu era o 7º, fui o penúltimo. Lógico, eu falei, não, eu não quero mais, eu quero ser palestrante. Sim. Eu preciso ser palestrante e eu nunca mais vou ser o penúltimo. Aí eu estudei para ser esse cara, né? Então, eu saí de conversador, de escritor, para um performer. Aí, o ano passado, eu sei fazer uma plateia de 10 mil pessoas
irem para onde eu quero. Sim. Aí eu tive que aprender a lidar com esse negócio aqui. É verdade. Aí o nosso treinamento era, a gente montou um estúdio de televisão. Que aí, virou tudo online, né? Aí é live, enfim, é Mas- uma outra forma de trabalhar. mas teve gente que travou, né? E, por exemplo, você não, você veio, você Foi veio. pro digital, Você verdade. veio, e daqui a pouco esse negócio vai ser ultrapassado, Sim. que é o efeito platô, né? Você vai falar, pô, sofri tanto para aprender a usar com Aí isso. estagnei, já Aí vai era. estagnar. Aí esse é o momento que você fala, vou pro next level ou desisto, é. né? Aí você tem que, certamente você, com esses olhos, com essa energia que não para, Só né? vai. Esses olhos rápidos, né? Que é muito importante o olhar, né? Porque quando você vê um bicho morrendo, um peixe, um ser humano, o olhar para. Quando você vê vivo, o olhar não para, né? Então, aí você tem que ir pro próximo, porque a vida te chama. Sim, então a dica é não parar, Não. de jeito nenhum. Não pode. Senão Entendi. começa a ficar velho. Velho no sentido de decadente, né? Começa a ficar Sim. decadente. Mas nessa atual situação que a gente está vivendo, né? Aham. Como não estagnar? Porque eu acho que as pessoas têm pensado muito sobre isso, de então fiquei 2 anos parado, minha vida tá acabando. E é o que você também fala no livro, né? De tá tudo dando certo, do nada deu errado. Parou, e agora o que eu vou fazer? Como é que funciona? E a tendência é a galera pegar e desistir. Uhum. Como superar tudo isso depois desse momento que a gente viveu, tá vivendo ainda, né? Vê, é muito importante que a gente faça da evolução da gente um estilo de vida. Sim. E sabe assim, de novo, o cérebro da gente, a tendência dele é de acomodar. Então, exija do seu cérebro. Boa. Todo dia exija do seu cérebro. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um filho que é jogador de futebol profissional em Denver. Eu pego o avião de Denver para cá, que com escala dá 15, 16 horas. Então eu chego aqui 7, 8 horas da manhã. Eu gosto de malhar todos os dias. E fazer Aí- futebol. E estou fazendo futebol, 8ª aula, né? Aí eu chego pro meu corpo e falo assim, então vamos descer para malhar? O que meu corpo fala para mim? Nem Não. sonhando. Vamos ficar deitado um pouquinho. Nem sonhando. Aí só para treinar o meu cérebro, né, o meu corpo, eu falo assim, vai descer. Não vai descer. Então eu pego o meu corpo, que nem se eu pegasse um casaco e levo ele lá e começa. Depois de meia hora, o meu corpo fala, pô, cara, que bom que você desceu. Sim. Gente, isso que eu estou falando sobre o corpo vale para uma festa. Então, por exemplo, tem uma festa. Aí, você que está assistindo a gente, fala assim, mas eu estou cansada. Mas eu vou ter que lavar a mão. Você tem que deixar a máscara. Só que depois que você sai, o cérebro de mamífero fala, fica parado aqui, descansa. Mas o teu cérebro de humano fala, vai. Aí tem um curso. Aí teu cérebro, mas é um curso de algo que eu não sei. Aí você pega teu corpo e tua mão inscreve, tuas mãos escreve e vai lá no curso. Depois que você vai, não é isso? Assim, tem Você fala, ainda bem que eu fui. Exato, tem aquele show, né? Assim, às vezes tem um show. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu adoro ir em show lá, porque é muito simples ir em show, né? Sim. E às vezes, né, Coldplay. Eu estava dando aula numa universidade, cansado, aí eu comprei o ingresso. Aí depois que você está no show, você fala, ainda bem que eu vim. Faz assim com você. Você está lá acomodado, as coisas estão dando erradas, a sua tendência vai ser assim, ficar chorando, ficar reclamando. O que você faz? Leva você até o lugar que você tem que estar para você ir para o next level. É isso. Roberto, para a gente finalizar, chama a galera para ler esse livro. Por favor. Maravilhoso. Petra, aliás, você podia fazer essa gentileza Bom, para mim. se você quer passar para o next level, se você não quer ficar estagnado, não é isso, Roberto? Por favor, leiam Desistir Nem Pensar. É um livro incrível. Eu li, eu tô aprovando. Diego, meu noivo, legal. também vai aprovar em breve. Diegão, É isso. lá. E, Roberto, obrigada. De verdade. Delícia. Sucesso pra Tá você aqui. e venha mais pra gente conversar e falar pra galera sobre next level, superação, continuar batalhando e não desistir, que é o mais importante. Certo, porque é o seguinte, você ficar abandonando seus sonhos vai acabar terminando depressivo. E gente depressiva fica falando mal, tá? Que eu também falo isso.
pessoa fala assim, ai, Roberto, isso é Brasil. Isso é Brasil é uma das coisas que mais te leva a desistir, porque você se sente vítima, você se sente impotente. Não estou dizendo que você adora esse Brasil, mas vai para um lugar onde você acha que você tem que viver. Então, next level. É isso. Obrigada, Roberto. Oh, que delícia. Beijo, gente!